Para apresentar os resultados, eu gostaria de chamar à mesa Adriano Pitoli e Márcio Zanetti, por favor. Bem, senhores, agora chegou o tão aguardado momento para nós apresentarmos os resultados do ranking de competitividade. Então, inicialmente, nós vamos apresentar o ranking. Naturalmente, nós vamos aqui apresentar o ranking para os 64 indicadores, naturalmente, mas vamos rapidamente apresentar o ranking para os 10 pilares, rapidamente, né? E depois o ranking geral com o ranking final de competitividade dos estados. Bem, vamos lá, então. Bem, o primeiro ranking de infraestrutura, vou ajudar vocês a ler rapidamente. Então, quanto mais escuro o mapa, mais bem posicionado está o estado no ranking do pilar de infraestrutura. Os estados que estão com a borda destacada são as UFs mais bem posicionadas na respectiva região, né? Então, no ranking geral de infraestrutura, naturalmente, como eu falei no começo, há uma série de indicadores nesse pilar de infraestrutura, e esse aqui já é o consolidado, né? Tem uma rica experiência aí dentro que vale a pena ser explorada, né? Então, o primeiro colocado no ranking de infraestrutura, São Paulo, seguido de Paraná, Paraíba, Santa Catarina e Ceará. Eu acho que é um breve comentário. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do ranking é que o ranking revela, eventualmente, algumas surpresas, alguns resultados não óbvios, né? Então, não sei se é uma obviedade que Paraíba é um destaque em infraestrutura, e mesmo se a gente olhar de forma um pouco mais panorâmica, temos a honrosa participação de um estado relativamente pequeno do país, Roraima, bem posicionado em termos de infraestrutura. Roraima é competitivo em termos de custo de energia elétrica, por exemplo, custo de serviços de saneamento, mobilidade urbana, então, tempo para se deslocar do trabalho para casa, etc. e tal, enfim. Há uma rica experiência que cada um desses pilares mostra. Esse outro que eu acho que é o pilar que a gente considera talvez o mais importante de sustentabilidade social, como nós colocamos anteriormente, tem muitas informações de saúde, de condições habitacionais, uma série de aspectos. Pitoli, só uma dica para quem tiver o folder do ranking de competitividade, né, pode avaliar aí quais indicadores estão compondo esse pilar, né, e analisar melhor esse porquê. Então, a gente recomenda que vocês abram aí esse folder. Na parte interna a gente tem todos os indicadores. Legal, obrigado. Então, a gente vê que em sustentabilidade social, primeiro colocado Santa Catarina, do governador Colombo. Segundo lugar, Rio Grande do Sul, do governador Sartori. Terceiro lugar, São Paulo, né? Então, tem, nesse caso de sustentabilidade social, nós vemos até pela distribuição do mapa que os estados mais bem colocados estão mais concentrados nos estados mais ricos do país, nas regiões sul e sudeste, né? Avançando, segurança pública, o estado mais bem posicionado em segurança pública, Paraná, seguido de São Paulo, Santa Catarina, Roraima, novamente um destaque, né? E aqui, se vocês explorarem a fundo esse pilar, vocês vão ver que, apesar, digamos assim, dos primeiros colocados, talvez, eventualmente não ser uma grande surpresa, mas se vocês explorarem os indicadores que estão aqui dentro, tem uma mudança de posição indicador por indicador enorme. Alguns estados que estão nos primeiros colocados e alguns indicadores de segurança estão nas últimas colocações de outros. Então, novamente, o ranking eu acho que ajuda a revelar uma rica variedade de experiências administrativas nas 27 unidades da federação. Em educação, os primeiros colocados São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, né?
Nós vemos aqui Goiás, é um destaque também, 7ª posição. Né? Avançando. Solidez fiscal. Aqui é um pilar que olha muito a fundo a saúde das contas públicas, né? Não só para o presente, mas para o futuro também. Então, a gente vê aqui o interessante que o primeiro colocado é Espírito Santo, né? O segundo colocado, Amazonas. Então, tem alguns pilares que a gente, digamos, sai dos estados mais ricos do país, digamos assim, né? Ou que são convencionalmente chamados os estados mais desenvolvidos. Né? O 6º pilar, eficiência da máquina pública, novamente interessante, talvez, Espírito Santo, novamente, primeiro colocado no ranking. Né? Em 2º lugar, Rio Grande do Sul, 3º lugar, São Paulo, 4º lugar, Santa Catarina. Tá? Claro, estou passando rapidamente, né, que o tempo é escasso, mas é uma provocação para vocês explorarem a fundo aqui o portal que a Ana vai mostrar daqui a pouquinho. Né? Que também acho que vários de vocês estão com fome aqui, a gente está avançando na hora do almoço, a gente não pode se alongar demais também. Capital humano. Primeiro lugar, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo. Claro que aqui é um indicador, é um pilar um pouco parecido com o de educação. A diferença é que o pilar de educação nós estamos olhando para o fluxo, né, naturalmente, de quem está em idade escolar. E aqui, capital humano, nós estamos olhando, digamos assim, a qualidade da mão de obra que está no mercado. Né? São aspectos diferentes em termos de competitividade, decisões de políticas públicas diferentes. Indo para os últimos pilares, o 8º pilar de sustentabilidade ambiental. Acho que é interessante a gente olhar aqui que estados de uma mesma região têm posições bastante diferentes aqui. Né? Eu acho que não causa surpresa a gente olhar que tem uma faixa grande, digamos assim, dos estados nas últimas posições do ranking, não por coincidência, são estados em que se concentram a fronteira agrícola do país e, naturalmente, que existe, digamos, um trade-off, uma decisão aí, envolve algum sacrifício do meio ambiente, a gente fazer expansão da fronteira agrícola. Não é só isso, né? Tem uma série de indicadores relacionados à sustentabilidade ambiental das cidades também. Então, novamente, eu acho que é muita experiência e muito estudo de caso interessante que eu acho que esse farol do ranking pode ajudar os estados. O 9º pilar, potencial de mercado, também tem uma variedade aí de tons de verde ao longo dos estados brasileiros. Esse pilar aqui tem tanto o tamanho do estado, do PIB estadual, e naturalmente que São Paulo destoa pelo seu tamanho do PIB, mas também tem a taxa de crescimento dos últimos 4 anos, que, obviamente, estados que mostram maior dinamismo econômico refletem maior potencial de mercado. E daí a gente tem alguns destaques interessantes, como 2º lugar, Maranhão, 3º lugar, Mato Grosso do Sul, 4º lugar, Paraíba, 5º, Mato Grosso, e assim por diante. Né? Então, se aproximando do ranking final, um último pilar, antes da gente apresentar o ranking final, de inovação. Então, primeiro lugar, São Paulo, 2º lugar, Rio Grande do Sul, 3º lugar, Santa Catarina. E, como eu falei, aquele gráfico em barras horizontais à esquerda, à direita, ajuda a gente a enxergar as distâncias de um estado em relação a outros. E, como eu falei, as distâncias importam para o cômputo geral. Né? Então, se um estado já está em primeiro lugar em algum indicador, ele tem todo o incentivo, sob a ótica do ranking, de melhorar cada vez mais, dentre várias outras razões nobres, né? Para se distanciar do 2º colocado e ganhar competitividade no ranking geral. Bem, então agora vamos ao ranking geral, né, de competitividade, que reúne esses 10 pilares. Então a gente vai fazer um pequeno suspense aqui. Esses são os estados, digamos assim, que o desafio de competitividade é maior. Né?
E a gente vai fazer uma pequena contagem regressiva aqui para aumentar um pouco o suspense. Tá? Então, 15º Amazonas. O 14º Tocantins. Tocantins, então, ela está com destaque, então, é o estado mais bem posicionado da região norte. Tocantins tem um grande destaque em mobilidade urbana, segunda posição. Ele tem um grande destaque em mortalidade precoce, em 6º lugar. Né? Então, novamente, a gente vê que não são só os estados nas primeiras posições do ranking que têm ótimas experiências e ótimos ensinamentos para o conjunto dos estados brasileiros. Né? 13º lugar, Pernambuco. Pernambuco é o primeiro lugar em taxa de abandono do ensino médio, naturalmente, nesse caso, quanto menos, melhor, obviamente. E é o 2º lugar no índice de transparência da gestão pública. Né? Então, novamente, é um exemplo de que um estado que está em 13º lugar tem excepcionais resultados em quesitos extremamente importantes da gestão pública. Em 12º lugar, então vocês veem que, novamente, a distância importa. Então, a Bahia é o estado mais bem posicionado no ranking entre os estados do Nordeste e ganhou por estreitíssima margem de Pernambuco, né? 51, uma escala, enfim, é uma escala normalizada, então não é exatamente uma nota, mas ganhou de estreitíssima margem para Pernambuco, é o estado mais bem posicionado. E isso a gente deixa uma pequena provocação aqui, que não está tão difícil de Pernambuco superar a Bahia nas próximas edições do ranking. Né? E Bahia tem que trabalhar duro para segurar a primeira posição do ranking entre os estados do Nordeste, e seguramente os baianos não vão se contentar em ser o estado mais bem posicionado no Nordeste. Né? Eles vão almejar posições no ranking brasileiro. Bahia é o estado mais bem posicionado em resultado nominal das contas públicas e um grande destaque no indicador de segurança pública de mortes a esclarecer. É um indicador técnico, de certa forma, um indicador mais técnico. O Leandro Piquet, um grande especialista na área, recomendou fortemente esse indicador, digamos assim, que ele ajuda como um filtro da qualidade do serviço público na área de segurança pública. Né? Avançando, 11º lugar, Mato Grosso. Então, Mato Grosso é o segundo, tem um destaque, por exemplo, em taxa de abandono no ensino fundamental. Né? Avançando. Aqui temos o estado de Goiás. O estado de Goiás tem uma série de indicadores muito bem posicionados, por exemplo, em roubo de automóvel, que faz parte do indicador de segurança pública, é o 2º mais bem posicionado. Em acesso à rede de coleta de esgoto, é o 3º mais bem posicionado. Né? Então, novamente, tem, digamos assim, tem várias experiências extremamente bem-sucedidas para servir de exemplo aos outros estados do país. Avançando, 9º lugar, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, alguns destaques, ele é o 4º lugar em déficit carcerário, também é um indicador que faz parte do pilar de segurança pública. O 4º lugar de custo de saneamento. Né? Assim, eu estou só pincelando alguns meros exemplos quase que aleatórios de destaques. Né? Avançando. 8º lugar, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o 1º lugar em autonomia fiscal, né? Então, é um indicador do pilar de solidez fiscal. E é o 3º lugar entre os estados em acesso a serviços de telecomunicações, um indicador importante do pilar de infraestrutura. 7º lugar, Espírito Santo. Espírito Santo é o 1º lugar em qualidade de serviços de telecomunicações e o 1º lugar no ranking de transparência das contas públicas, que é um ranking que a instituição Contas Abertas já divulga, um indicador já bastante conhecido. Né? Bem, vamos avançando. 6º lugar, Minas Gerais. Minas Gerais é o 2º lugar
em qualidade da educação, do IOEB, um indicador que o CLP lançou há pouco mais de um mês, né, de oportunidades da educação. E o segundo lugar no indicador de proporção de servidores comissionados, que nesse caso aqui, quanto menos, melhor também. Avançando, bem, agora a gente pode, nos 5 primeiros lugares, a gente pode dar uma pausinha para respirar, né? Então, avançando, 5º lugar, Rio Grande do Sul. 1º lugar de mortes evitáveis. Mortes evitáveis é um conceito muito usado em saúde, que é basicamente número de mortes de pessoas abaixo de 50 anos, que em tese, como o Januário nos ensinou, é um índice de referência da literatura internacional, proporção de óbitos abaixo de 50 anos em relação ao total de óbitos. Então, em tese, né, óbitos abaixo de 50 anos são, em tese, evitáveis, né? Claro que não 100%, mas é uma boa aproximação dessa realidade, né? E o 2º lugar em mortes na infância também, no Rio Grande do Sul. 4º lugar, Distrito Federal. É o 1º lugar de IDH no país. O 2º lugar no ranking de qualidade da educação do PISA, né, que todo mundo conhece, é um ranking internacional. 3º lugar, Santa Catarina. 1º lugar no ranking de mortalidade materna. 2º lugar no ranking de, no 1º lugar no ranking de desigualdade de renda. Então, o estado que tem a menor desigualdade de renda, olhado pelo tradicional índice de Gini, é Santa Catarina. Finalmente, os 2 primeiros colocados, Paraná. Paraná, 1º lugar em execução orçamentária, ou seja, é o estado entre as 27 unidades da federação que, digamos, mais consegue executar o orçamento, né? Mais próximo chega do orçamento. Esse é um indicador de qualidade das finanças públicas. A peça orçamentária, a gente sabe que é um instrumento importante. 2º lugar em tratamento de esgoto entre as unidades da Federação Brasileira. E o honrosíssimo 1º lugar, São Paulo. Primeiro lugar em homicídio, 1º lugar no IOEB, né? Eu acho que parabéns, governador Alckmin. Eu acho que vale a pena só também deixar aqui uma pequena, não deixar o governador Alckmin na zona de conforto e mostrar, apontar as distâncias que Paraná está chegando, né? Santa Catarina está chegando, Goiás está chegando, Rio Grande do Sul está chegando, Santa Catarina está chegando. Então tem que continuar trabalhando duro para conseguir, a duras penas, manter, não vai ser trivial, o 1º lugar no ranking de competitividade estadual. Tá? Então é isso, acho que o Márcio vai mostrar algumas coisas. Eu prometo não me alongar muito. O que eu gostaria de fazer aqui é apresentar, através de 3 exemplos, como é que o benchmarking internacional funciona como balizador para os estados no ranking de competitividade. E vocês, eu acho que vocês já têm acesso à ferramenta nesse momento, tá? Então, quando vocês selecionam um estado, aquele estado vai aparecer sempre na primeira bolinha totalmente à esquerda, no caso aqui o Paraná, bolinha verde. Então, eu escolhi o pilar infraestrutura, indicador acesso a telecomunicações. O que é isso? Isso aqui é a densidade de pessoas, ou densidade de linhas de banda larga por 100 habitantes. Okay? O Paraná teve nota 37. Isso não quer dizer que tem 37 pessoas, 37 linhas por 100 pessoas. Isso quer dizer que ele pegou o 36º lugar entre 0 a 100, sendo que o melhor lugar, que foi o Distrito Federal, pegou a nota 100. Isso é a questão da normalização. A média Brasil, 27, também normalizado. A média
OCDE, dos países da OCDE, 191,2, considerando que nota 100 é Distrito Federal. Os 3 melhores estados, Distrito Federal, São Paulo com 52, Rio de Janeiro com 46. E aí o melhor estado da OCDE é a Suíça. Vocês vejam que existe uma distância grande entre a Suíça e o Distrito Federal, né? 342,19. O país, digamos, correto seria o mediano, mas aí não dá para, como diz o meu amigo Pitoli, não dá para dividir o país em 2, então é a média, né? Que ficou a Hungria com 193,72, e o pior país da OCDE, o México, com 32,4. Segundo exemplo, a desigualdade de renda, coeficiente de Gini. Como o Pitoli já havia dito, o Santa Catarina teve a melhor nota com 100, segundo melhor Paraná e terceiro Rondônia. No caso, o Espírito Santo ficou com nota 58, a média Brasil 43, a média OCDE 178,6, o melhor país da OCDE, Eslovênia, 234,31, o país que teve nota média, né, o médio, é o Japão, com 184,68, e o Chile, o pior colocado, com nota 56,27. Vejam que o pior país da OCDE teve melhor nota que a média do Brasil. Isso é importante, né? Ou seja, se é para comparar com média, se é para comparar país com país, a gente tem que sempre pegar a média Brasil e comparar com pior, melhor ou média da OCDE. E no terceiro caso, pegamos a nota do PISA, do Pilar da Educação, onde o Distrito Federal ficou com 98, a média Brasil com 55. A gente sabe que a gente não tirou uma nota muito boa no último exame do PISA. A média OCDE é 167,21, sendo que o melhor estado foi o Espírito Santo, o segundo o Distrito Federal, o terceiro o Rio Grande do Sul. A melhor nota, obviamente, já era de se esperar a Coreia do Sul, com 230,29. A média da OCDE, a Dinamarca, com 169,04. Veja a distância entre o país médio e o melhor estado da federação, e também a média do OCDE contra a média Brasil, e o pior país, da OCDE, que é o México, com 66,25, melhor que o Brasil, que a média do Brasil. Então, eu queria dar esses 3 exemplos para vocês saberem como é que, quando vocês forem navegar, vocês terem ideia de como é que funciona o ranking, o benchmark internacional. Importante dizer, não são todos os indicadores que têm contraparte internacional. Por quê? Existem indicadores que você não encontra o dado similar nos outros países, né, no exterior. Mas eles servem de indicador, ele é um indicativo, né, ele é uma espécie de guia para que nós saibamos como é que está o Brasil versus os países da OCDE. Ok? É isso. Obrigado. Bem, pessoal, para finalizar, eu vou apresentar aqui brevemente a plataforma de visualização de dados do ranking. Aqui é um panorama geral da plataforma, né? A gente faz o convite para que vocês já explorem e acessem o site www.rankingdecompetitividade.org.br, mostrando brevemente algumas funcionalidades, né? Em vez do perfil dos estados, a gente consegue explorar o perfil dos estados e ver a nota do estado no ranking geral, no ranking por pilar, e depois a nota em cada indicador. Nessa funcionalidade também que a gente consegue comparar os indicadores com os benchmarks internacionais, que são as nossas referências internacionais, para a gente ter exatamente essa ideia e medir o desafio de competitividade, de sustentabilidade social, de educação dos estados sob perspectiva internacional, como a gente viu, por exemplo, com a nota do PISA.
em Compare os Estados, a gente tem a funcionalidade de comparar um estado com o outro, né, nos pilares e indicadores. E a gente, no próximo mês, já vai colocar também nessa funcionalidade a comparação entre estados e os indicadores dos países da OCDE. Em vez do ranking dos estados, a gente consegue ver o ranking geral, ver o ranking por pilar, ver o ranking em cada indicador, né, o que o Adriano Pitoli comentou, a nota dos estados nos indicadores, ela muda muito, né, essa posição dos estados. E a gente tem o ranking também por partido político. Em Explore Conexões, é um gráfico para, né, quem gosta mais de estatística, analisar como está a distribuição desses dados, comparando 2 estados, ou fazendo filtro por diferentes indicadores. Em termos gerais dessa plataforma, a gente também disponibiliza conteúdo sobre competitividade na mesma plataforma, e a gente faz o convite para que vocês naveguem, mostrando aqui brevemente uma tela da plataforma. A gente, primeiramente, para fazer a plataforma, né, qual que é a importância dela? É a gente realmente instrumentalizar os gestores públicos e sociedade para que eles tenham acesso a esses dados de uma forma simples, visual e didática, né? Porque a gente sabe, se a gente produzir todos esses dados e a gente não conseguir comunicar eles bem, eles vão virar dados de gaveta e a gente não vai conseguir, né, atuar na ponta, que é na melhoria da gestão pública e, né, do ecossistema de negócios. Aí um exemplo de gráfico, né, tentando mostrar esse gráfico de teia, como está o comportamento do estado do Amazonas e como é que está a média Brasil. E toda a plataforma segue essa lógica de visualização simples desses dados e através desse site. Gostaria também de agradecer à empresa que, né, realizou esse trabalho da plataforma e, né, fez ele acontecer, que foi a empresa Super Interativa, que está representada aqui através do diretor de negócios, Ernesto. E, enfim, fica o convite para que todos usem, né, porque a gente colocou essa plataforma no ar, mas o objetivo é que ela vire uma ferramenta realmente para pautar a atuação de lideranças públicas e sociedade. Obrigada. Neste momento, eu gostaria de passar a fala para Luana Tavares, diretora do Centro de Liderança Pública. Agora, boa tarde, né? Depois da excitação aí da divulgação em contagem regressiva do ranking, me resta apenas, na verdade, diante da manhã de hoje, né, e também do atual cenário político e econômico do nosso país, dizer que o CLP está muito feliz e honrado, né, pelo dia de hoje, pelo lançamento do ranking de competitividade. Queria agradecer novamente a todos os parceiros, a Economist, Tendências, todos que se envolveram também durante as diversas discussões ao longo desses mais de 12 meses. O Pitoli falou quase 2 anos, e eu quase fiquei pensando um pouco, realmente foram quase 2 anos, né, mais de 12 meses, mas quase 2 anos de discussão para que a gente ampliasse o escopo do ranking. Eu acho que aqui os estados que ainda estão representados, né, devem ter notado o quanto o ranking se tornou mais complexo e está dando ainda mais a dimensão do dinamismo que o estado tem, né, perante o desenvolvimento da sua sociedade, do seu estado de uma forma geral. E para o CLP é um enorme prazer finalizar esse importante lançamento, né, num ano como esse. E dessa iniciativa que particularmente tem um potencial enorme para pautar a gestão governamental, a gestão pública na atuação dos próximos anos. A pauta do ranking e a maneira como ela foi desdobrada, articulada, debatida, sabatinada, né, nesse período todo, ela é realmente, após esse árduo trabalho, uma contribuição desses especialistas, economistas, gestores que se envolveram, para que a gente tenha esse grande diagnóstico que, no modelo de gestão, é o primeiro passo para que a gente possa dar avanços na direção mais correta. Então, é claro que nos 64 indicadores e nas posições que a gente viu aqui, o ideal seria se a gente conseguisse pegar cada estado naquilo que ele é melhor, juntar tudo e criar um estado, né, completo. Isso é muito difícil, as realidades são diferentes, apesar da relatividade dos dados. É muito difícil, a complexidade estadual, a complexidade local, ela é muito específica. Então, o nosso grande objetivo é gerar esse grande diagnóstico, né, gerar um pouco de desconforto. Vocês perceberam aqui até pelos indicadores internacionais que foram adicionados ao ranking nessa edição, que é justamente para que a gente não olhe a nossa régua apenas do ponto de vista interno, né, mas também do ponto de vista externo, internacional, como o nosso país perante o mundo, e aqui a gente trazendo a média da OCDE como a primeira provocação para isso,
está posicionado. Então, essa é a grande contribuição do CLP, a grande contribuição dessa ferramenta. Porém, é importante salientar que, apesar desse ciclo, né, e não é só uma ferramenta para governo, uma ferramenta para a sociedade, uma ferramenta para empreendedores, né, para que eles possam pautar também suas decisões de investimento, o quão receptivo um Estado é em termos sustentáveis, né, não apenas econômicos, para receber investimentos e novos negócios. Então, o ecossistema de negócios é também beneficiado por essa iniciativa, mas a gente sabe que nem sempre esse ciclo, né, mais investimento, é compatível com o resultado de um desenvolvimento sustentável. Na verdade, é um desafio muito maior quando você tem aí estados mais com investimentos maiores, né, uma demanda ainda maior por melhores serviços públicos. Então, a gente acredita que, por isso, o papel do governo estadual, dos governos, dessa integração e troca de experiências aqui, melhores práticas, é o que realmente vai puxar a fila desse processo, né? Porque, para o desenvolvimento ser sustentável, ele precisa pensar uma agenda de longo prazo, uma agenda que realmente paute as futuras gerações e não olhe apenas o curto prazo. E, para finalizar, acho que todos já estão ansiosos aí também pelo almoço, dado o avançar do nosso encontro. Deixo 2 provocações que são provocações internas do CLP, da nossa equipe, para elaboração desse trabalho, de toda a equipe que fez parte desse processo. Que a primeira é aquela citação de atuação local, visão global, né? Acho que esse é uma grande citação para esse trabalho, né? A gente não tirar o olho do global, a gente não tirar o olho do longo prazo, para que essas ações não tenham um ganho só imediato. Acho que a gente já percebeu as consequências desse tipo de ação. E, enquanto o nosso olhar estiver apenas no curto prazo, a gente nunca vai chegar a ser o Brasil do futuro, o país do futuro, né? Ou melhor, a gente vai ser sempre o país do futuro e ele nunca vai chegar para o nosso presente. Acho que essa é uma das grandes contribuições. E, para finalizar aqui, cumprindo um pouco meu par aqui, junto com o Luiz Felipe, na abertura, deixar uma frase que também, para nós, é bastante expressiva no ímago da nossa atuação, que é de Benjamin Franklin, né? Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade e nem a segurança. Muito obrigada.